E aí, pessoal, retornando aqui, nós já vamos para a nossa questão número 16. Eu já vou ler aqui para vocês, tá bom? Resolução dos exercícios aqui do capítulo 1 do livro do Samanés, Matemática Financeira. 16ª questão. Uma empresa obteve um empréstimo de 200 mil a juros simples de 10% ao ano. Algum tempo depois, ele liquidou essa dívida, inclusive os juros, e tomou um novo empréstimo de 300 mil a juros de 8% ao ano. 18 meses depois do primeiro empréstimo, ele liquidou todos os seus débitos, tendo pago 35 mil de juros totais nos dois empréstimos. Aí ele pede para determinar os prazos em meses desses dois empréstimos, tá bom? Então, o que é que eu tenho aí de dados? Eu tenho que os juros dos dois empréstimos dá um total de 35 mil. Então, juro 1 mais juros 2 igual a 35 mil. Eu tenho também que o período desde o primeiro empréstimo até ele liquidar são 18 meses, ou seja, N1 mais N2 igual a 18 meses, certo? Eu tenho o capital 1 que é 200 mil, tenho o capital 2 que é 300 mil. E tenho também as taxas de 10% para o primeiro capital e de 8% ao ano para o segundo capital. Então, o que ele pede na questão são os dois prazos, N1 e N2. Eu já vou colocar aqui na tela para vocês, para a gente já começar a fazer essa resolução. Extrair os dados primeiro, né? Então, vamos lá. Essa nossa questão é a questão número 16, ok? Questão número 16. E eu consegui extrair alguns dados, que J1, por exemplo, mais J2, que são os juros dos dois empréstimos, é 35 mil, certo? Ele diz também que N1 mais N2 é igual a 18 meses, porque ele fala que desde que ele pegou o primeiro empréstimo até a liquidação dá 18 meses. Então, os dois períodos somados dá 18 meses, certo? Tem a informação também que o capital 1 é igual a 200 mil e o capital 2 é igual a 300 mil. Aí eu tenho as taxas, a taxa para o capital 1 e a taxa para o capital 2. A taxa para o capital 1 foi uma capitalização de 10% ao ano. E para o capital 2 foi uma taxa de capitalização de 8% ao ano. E ele faz o seguinte questionamento: qual é o valor de N1 e qual é o valor de N2? Certo? São esses questionamentos aí que são feitos nessa 16ª questão e a gente vai resolver da seguinte forma. A formulação geral de juros, eu sei para juros simples é o que? Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período. Tá bom? Então tem essa relação aqui. Então veja só, a primeira equação que eu tenho aqui, que eu tenho condições de fazer alguns cálculos, é essa equação aqui, ó, juros 1 mais juros 2 igual a 35 mil. Onde eu vou ter juros 1, que sendo igual ao capital 1 vezes a taxa 1 vezes o período 1, certo? E eu vou ter que juros 2 é igual ao capital 2 vezes a taxa 2 vezes o período 2, tá bom? Tudo isso igual a 35 mil. Então é isso que nós vamos fazer agora aqui. Pegando esse primeiro número aqui, juros 1, o que é que eu vou ter? Quem é o capital 1? 200 mil. Então vamos lá, 200 mil vezes quem é a taxa 1, 10% ao ano, então 0,10. Ela é ao ano, a gente está sendo solicitado o período em que? Em meses, então vou dividir aqui por 12 para encontrar esse N aqui em meses, ok? Aí pronto, esse aqui é o número de juro 1. Quem é juros 2? Mais quem é juros 2? Capital 2, 300 mil vezes quem é a taxa 2, a taxa 2, 8%, então vai ficar 0,08, vou dividir por 12 porque eu vou querer encontrar esse período aqui em meses, certo? Tudo isso aqui é igual a quanto? 35 mil. 35 mil. Ok? Simples, já?
Aí agora veja o seguinte, eu tenho duas incógnitas aqui, ó, N1 e tenho N2, certo? Então dessa forma eu não vou conseguir resolver. O que é que eu tenho que fazer então? Eu vou pegar essa relação aqui e vou isolar N2, tá? Então vou isolar N2 para a gente conseguir substituir aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó. Ganhar esse espaçozinho aqui. N2 aqui vai ser igual a 18 menos N1, certo? Ou seja, dentro dessa equação aqui, onde tiver N2, eu vou colocar 18 menos N1, porque aí eu passo a ter somente N1 como incógnita aqui, e aí eu levo até solucionar, ok? Então vamos lá. Eu vou tentar simplificar um pouco mais para a gente poder depois colocar esse valor aqui, tá? Então fazendo esse cálculo aqui, ó, 200 mil vezes 0,10 vezes 12 vezes N1 vai dar 1.666,666 N1. Bacana? Mais 300 mil vezes 0,08 dividido por 12, eu vou encontrar 2.000, certo? 2.000, aí vezes N2, vai ficar N2. Tudo isso aqui igual a 35 mil. Ok? 35 mil. Aí vamos repetir esse valor aqui, porque agora eu vou substituir 18 menos N1 aqui no lugar de N2. Repetir aqui, 666 N1 mais. Aí vamos lá, 2.000 vezes 18, 36.000. E 2.000 vezes 0,08 dividido por 12 vai dar como aqui é menos N1, certo? Menos N1. Na verdade é 2.000 vezes menos N1. Vai ficar menos 2.000 N1. Tudo isso aqui igual a 35 mil, tá? Só voltando aqui, tá? Porque eu acabei passando aqui. Vamos lá. Eu fazendo a substituição, aqui eu tenho aqui, ó, 2.000 vezes N2, certo? Então vamos lá, 2.000, quem é N2 agora? É 18, então 2.000 vezes 18, 36.000, 2.000 vezes menos N1, menos 2.000 N1, tudo isso igual a 35 mil, ok? Então fazendo o cálculo aqui, pessoal, a gente vai encontrar que N1 é igual a 3 meses. Bacana? Aí vejam só, se N1 é igual a 3 meses, e eu sei que N1 mais N2 são 18 meses, então eu trago aquela equação para cá, N1 mais N2 igual a 18. Se N1 são 3 aqui, né? Eu vou passar ele para cá negativo, então N2 vai ser igual a 18 menos 3, ser igual a 15 meses. Então essas são as respostas aí de quem é N1, quem é N2. N1 3 meses, N2 15 meses. Ok, pessoal? Então já vamos aí para a próxima questão, tá? Então aqui já na nossa 17ª questão, nós temos até um certo grau de semelhança aí com a 16ª, com a anterior que a gente fez. Porque fala sobre dois empréstimos também e praticamente nas mesmas relações. Então vamos lá. Uma pessoa tomou um empréstimo a juros simples de 9% ao ano. 45 dias depois, ele pagou a dívida e contraiu um novo empréstimo 2 vezes maior do que o primeiro, pelo prazo de 10 meses, a juros simples de 6% ao ano. Sabendo-se que pagou ao todo 111.250 de juros pelos dois empréstimos, calcular o valor do primeiro. Aí vamos para a semelhança da questão anterior.
Aqui eu tenho também que a soma dos juros é igual a 111.250, né? Que foi o total de juros das duas que quem contraiu pagou, certo? Então vamos para a 17ª questão. Já vou colocar aqui para vocês esses dados na nossa pranchetazinha aqui, tá? Essa questão é a número 17. Número 17, certo? E eu tenho que juros 1 mais juros 2 é igual a 111.250, tá? Eu tenho também que após o período de 45 dias, ele pagou a primeira dívida, o primeiro empréstimo que foi feito. Então, N1 é igual a 45 dias, tá? A taxa 1 desse primeiro empréstimo que foi contraído é de 9% ao ano. E a taxa 2 do segundo empréstimo é igual a 6% ao ano, certo? Sendo que o período 2 foi por 10 meses, ok? Então ele me pede na questão qual é o valor do capital, certo? É esse o questionamento que é feito. E na questão também ele diz o seguinte: o capital 2 do segundo empréstimo que ele contraiu, ele pegou 2 vezes mais o valor. Então o capital 2 é igual a 2 vezes o capital 1, certo? Então são esses os dados que nós temos aí nessa questão. Na formulação geral de juros, eu tenho que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período. É isso que nós temos. E veja que a equação que eu tenho para começar as resoluções é essa aqui, ó, juros 1 mais juros 2 igual a 111.250. Ok? Então, fazendo isso, vamos pegar quem é juro 1 e quem é juro 2 aqui, tá? Vamos colocar aqui ao lado. Juros 1 vai ser o seguinte, vai ser capital 1 vezes, quem é a taxa 1? 0,09, que é 9%, dividido por 12. Vou dividir por 12 porque eu vou querer esse prazo aqui em meses, certo? Ele fala em 45 dias. 45 dias é 1 mês e meio, né? Como a gente tem lá, teve no início das questões falando sobre 30 dias para cada mês, então posso colocar aqui também 1,5 para representar os 45 dias. Tudo isso aqui mais J2. Então quem é J2? É o capital 2, que eu não tenho ainda quem é o capital 2, mas eu sei que é 2CI, certo? Eu posso já colocar isso aqui, mas por enquanto eu vou deixar dessa forma. Capital 2 vezes taxa 2, 0,06, dividido por 12, vezes os 10 meses, tá? Tudo isso aqui, pessoal, é igual a quanto? É igual a 111.250, ok? 111.250. Vamos começar a solucionar aqui, ó. C1 vezes 0,09 dividido por 12, eu tenho que é igual a 0,01125 CI, C1, capital 1, certo? Mais, onde está C2, eu vou colocar agora 2C1, ok? Então, mais 2C1, multiplicado por 0,06, dividido por 12, vezes 10, é igual a 111.250. Bacana? Fácil até aqui, né? Vamos já solucionar mais aqui. Vou repetir esse primeiro número porque eu vou tentar solucionar agora aqui, para ficar mais e ficando cada vez mais simples. Então, repetindo aqui, 25C1 mais essa conta aqui, é 2C1 vezes 0,06 dividido por 12 vezes 10,
eu vou encontrar aqui 0,1 C1, ok? Igual a 111.250. Bacana? Fazendo aqui a conta, né? Somando aqui, porque aqui eu tenho C1, eu vou encontrar aqui que C1 é igual a 111.250 dividido por 0,11125. C1 eu vou encontrar aqui que é igual a 1000, que é o que ele está pedindo na questão, o valor do capital 1, ok? Então o capital 1 é igual a 1000, e se o capital 2 é 2 vezes o capital 1, vou encontrar também que o capital 2 é igual a 2000, ok, pessoal? Então valeu, próxima questão aí já vou colocar também na tela para a gente resolver, ok? E aí, pessoal, questão 18, nós temos o seguinte: um capital foi dividido em duas parcelas e aplicado a taxas e prazos diferentes. Então, um capital, duas parcelas. Então, é como se eu tivesse ali dois capitais, certo? A primeira foi aplicada a juros simples de 10% ao mês durante 6 meses e a segunda a juros simples de 2% ao mês durante 12 meses. Sabendo-se que a primeira parcela foi 50 maior e rendeu 60 a mais que a segunda, determinar os valores de ambas as parcelas. Então, o que é que nós temos aqui? Temos a informação que ele diz que o capital 1 vai ser igual ao capital 2 mais 50, certo? Esse é o primeiro dado que nós temos. Capital 2 a gente não sabe quanto é o capital 2, mas a gente sabe que o capital 1 foi 50 maior do que o capital 2, ok? As taxas está tranquilo, taxa 1 10% ao mês, taxa 2 2% ao mês. Os períodos também, primeiro período 6 meses, segundo período 12 meses. E eu tenho outro dado também que ele me fala sobre os juros, né? Ele fala que os juros 1, ele rendeu 60 a mais do que juro 2, não é isso? Então eu tenho que J1 é igual a 60 mais J2, ou seja, juro 1 rendeu 60 a mais do que o juro 2, tá bom? Então vamos lá, colocar aqui na tela aqui para vocês. Então, vamos lá, extrair os dados. Essa é a questão número 18, certo? Questão número 18. Eu tenho que capital 1 é igual ao capital 2 mais 50. Esse é um dado que ele me deu lá na questão, no contexto, certo? O capital 2 eu não sei qual é o valor do capital 2, tá? Esse é um dos valores que ele me pede. Ele me pede para definir quem é o capital 1 e quem é o capital 2, ok? Eu tenho que a taxa para o capital 1 foi de 10% ao mês. E eu tenho que a taxa para o capital 2 foi igual a 2% ao mês. E eu tenho que o período 1 foi de 6 meses. 6 meses. E o período 2 de capitalização foram 12 meses. Ok? São informações que nós temos. Temos a informação também que o juro 1 ele rendeu 60 a mais do que o juro 2, né? Então tenho que juros 1 é igual, juros 1 menos juros 2 é igual a 60. Ou seja, se eu isolar juro 1 aqui, vai ser igual a 60 mais juros 2, tá bom? Formulação geral de juros, o que é que eu tenho? Eu tenho que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período aí de capitalização, certo? Tendo esses dados aí, nós vamos fazer o seguinte aqui. A gente vai solucionar através dessa equação, juros 1 menos juros 2 igual a 60, que é a possibilidade que ele está nos dando aqui. Então, quem é juros 1? Aí eu faço a conta de juro 1. Juro 1 é igual a capital 1,
vezes 0,10, que é a taxa do capital 1, certo? Está aqui, vezes 6. Aqui já está o mês, certo? E aqui o período já está em meses, então não preciso fazer divisão nenhuma. Já faço aqui direto, certo? Menos, tá? Menos J2. Quem é J2? É o capital 2, vezes a taxa do capital 2, ó, 0,02, vezes o período do capital 2, 12 meses. Tudo isso igual a 60. Ok? Tá bem simples essa questão aqui, tá? Fazendo esse cálculo aqui, ó, 6 vezes 0,10 vezes C1, eu vou ter igual a 0,6 C1. Menos esses cálculos aqui, ó, 12,02 C2, vai ficar 0,24 C2. Tudo isso igual a 60. Mas aí veja só, eu tenho duas variáveis aqui, aí eu não vou, duas incógnitas, eu não vou conseguir resolver. Para eu resolver, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, eu tenho que C1 é igual a C2 mais 50. Então, onde tiver C1, eu vou colocar aqui C2 mais 50, ok? Eu fazendo isso, eu vou colocar aqui, ó, tá? C2 mais 50 aqui. Então, vai ficar 0,6 multiplicado por C2 mais 50 menos 0,24 C2 igual a 60. Passei a ter aqui só a variável, só a incógnita C2, certo? Então, fazendo esses cálculos aqui, 0,6 vezes 0,6 vezes C2, eu vou ter 0,6 C2 mais 30, 0,6 vezes, tá? Vezes 50, menos 0,24 C2 igual a 60. Adiantando aqui, eu tenho 0,36 C2 igual a 30. Vou pegar esse 30 para cá, vem para cá, né? E vou somar aqui, tá bom? C2 aqui, então vai ser igual a 30 dividido por 0,36. Eu vou encontrar aqui 83,33 para o valor de C2. E eu tenho o seguinte, ó, eu tenho que C1 é igual a C2 vezes 50. Então, C1 aqui vai ser 83 vezes, não mais. C1 aqui vai ser 83,33 mais 50, certo? Então, C1 é igual a 83,33 mais 50. Então, o valor de C1 aqui é igual a 133,33. Aí fecha essa questão, tá bom? Valeu, pessoal. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa questão número 19, tá? Então, vamos lá. Aplicado a juros simples pelo prazo de 1 ano, um capital transformou-se em 13 mil, ou seja, o valor de montante. Esse montante foi reaplicado por mais 2 anos a uma taxa 20% maior que a primeira taxa de aplicação e obteve-se um montante de 22.360. E ele pede para calcular o capital que foi inicialmente aplicado e a taxa de juros também a qual esse primeiro capital foi aplicado. Então vamos lá, pegar aqui esses dados. Eu já vou colocar aqui na tela. Aí nós temos o seguinte de dados, questão 19, os dados que nós temos para a primeira aplicação, N1 é igual a 1 ano, certo? A taxa 1, ele não me dá, que é justamente o que ele está, é um dos questionamentos que ele faz. A montante 1 dessa primeira aplicação é de 13 mil, certo? E o capital 1 também é o questionamento que é feito, certo? Ok? Essa montante 1, ela vai ser, no segundo caso, o valor do capital 2.
né, que ele foi feito a reaplicação. Então, eu tenho 13 mil aqui para o capital 2, ok? Período 2 de capitalização eu tenho que é de 2 anos, perfeito? E a taxa 2, ele me diz que é 20% maior do que a taxa 1, então eu vou colocar aqui que é 1,20, tá? Vezes a primeira taxa, perfeito? E outro dado que eu tenho é o montante, que aí eu vou chamar de montante final, certo? Montante final é igual a 22.360. Estou chamando de montante final porque é a relação das duas aplicações ao montante, tá bom? Então veja só, tem dois questionamentos aqui nessa primeira relação, da primeira aplicação, e na segunda aplicação aqui eu tenho mais dados para trabalhar. Por quê? Porque eu sei que montante é igual ao capital 1 mais determinada taxa vezes o período. Considerando aqui a montante final, capital 2 e a taxa 2, período 2, eu vou ter o seguinte: quem é a montante final? 22.360 é igual ao capital 2, 13.000, que vai multiplicar 1 mais, quem é a taxa? A taxa eu posso colocar essa relação, certo? Mas eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar a taxa I2, certo? Vou chamar aqui de I2, vezes o período é de 2 anos, ok? Então vamos lá. Ainda seguindo, eu tenho só uma variável, então eu vou encontrar primeiro a taxa 2, apesar de eu ter aqui essa relação, tá? Eu vou colocar somente I2 aqui para dar uma facilitada na nossa conta. Fazendo essa divisão, 13.000 está multiplicando todo o conjunto, ele vai passar aqui dividindo. Eu vou ter então 1,72, que é igual a 1 mais 2 e 2, certo? Passar o 1 para cá, certo? Então eu vou ficar aqui, ó, vai ficar 2 e 2 é igual a 0,72. E eu fazendo essa divisão aqui, eu vou ter que I2 é igual a 0,72 dividido por 2. Eu vou ter 0,36, ou seja, 36%. Beleza? Mas 32% é o que? 36% é o que? É a taxa I2, tá? Quem é I1 então? Taxa 1. A taxa 1 vai ser esse valor, né, dividido por 1,20, tá? Eu pegando essa relação aqui, ó, ficaria 36% é igual a 1,2 vezes I1, ok? Pegando essa relação aqui. Então, ó, I1 seria igual a 30%. Beleza? Então, eu tenho agora I1. Ó. Então, ficou fácil de encontrar o capital, porque eu encontrei I1 aqui, que é 30%. Beleza? Vamos fazer aqui agora. Vamos fazer aqui, do lado. Então, o que eu tenho agora é que a montante, né, igual ao capital 1 mais I vezes N, nessa relação que eu tenho, né? Então, eu vou fazer para essa primeira relação aqui, ó. Então, eu tenho que montante é igual aos 13.000. Capital é o que eu estou buscando. E eu tenho 1 mais 0,3 vezes período de 1 ano. Tá? Fazendo essa relação aqui, eu vou ter que 13.000 é igual a C
mais 0,3. Tá? Não, desculpa, 0,3 não. 1 vezes 0,3 é 0,3 mais 1 fica 1,3. Ok? Então, fazendo essa relação aqui, mais não, duplicado. Fazendo essa relação aqui, ó, eu tenho que C é igual a 10.000. Então, esse é o valor do capital que ele está me solicitando aí na questão. Ok, pessoal? Então, vamos para a 20ª questão agora. Então, pessoal, questão número 20 aqui para a gente fechar mais esse vídeo. Tá? Uma pessoa aplicou um capital em uma conta remunerada que rende juros de 30% ao ano. Depois de 3 anos, resgatou metade desses juros e reaplicou a outra metade por uma taxa simples de 32% ao ano, obtendo rendimento de 20,16% nessa última aplicação. Ele pede para calcular o valor do capital aplicado na primeira aplicação, lá o capital inicial. Então vamos lá, são duas aplicações, certo? A primeira aplicação, depois ela resgatou os juros, tá? E reaplicou metade desses juros, tá? Em determinado período. Então vou colocar para vocês aqui já para a gente pegar os dados, tá bom? Então já colocando aqui para vocês, o que é que nós vamos ter? Vou marcar aqui essa nossa questão número 20. Questão número 20. Ele, na primeira aplicação, ele não me informa o valor de juros, tá? Então vou colocar aqui uma interrogação. O capital 1 também ele não me dá essa informação, certo? A taxa, ele me diz que foi aplicada uma taxa de 30% ao ano, certo? E ele me diz que o resgate aconteceu após 3 anos, então o período de capitalização aqui foi de 3 anos. Aí ele resgatou o valor de juros e metade fez aplicação, tá? Então teremos outra aplicação aqui. Capital 2 é igual a metade dos juros 1, né? Então vai ser 0,5 vezes juros 1, certo? É importante que se compreenda isso aqui, tá? Seguindo aqui, eu tenho outros dados, né? Eu tenho que a segunda aplicação ocorreu com a taxa de 32% ao ano. E eu tenho também que os juros obtidos nessa segunda aplicação foi de 20,16. E a segunda aplicação, ela ocorreu durante um ano. Ok? Então veja que esses dados aqui nós temos praticamente todos, né? Eu só não tenho aqui fechado ainda o valor do capital 2, tá? Mas se eu fazendo a montagem aqui, eu vou ficar somente com a variável juro 1. Aí eu consigo encontrar essa variável juros 1 aqui, tá bom? Na minha formulação eu tenho o que? Eu tenho que juros é igual a capital vezes a taxa vezes o período. Então vamos pegar esses dados e fazer a aplicação aqui. Quem é que é juros 1? 20,16. 20,16 é igual. Capital 1, capital 2, 0,5 juros 1, certo? Vezes quem é a taxa? 32%, 0,32. Já está na relação anual, vai multiplicar por 1 mesmo, um ano. Não precisa de eu fazer transformação aqui. Tá bom? Então, fazendo esses cálculos aqui, eu vou ter o seguinte, 0,32 vezes 0,32 vezes 1 vezes 0,5. Então, eu vou ter 0,16 aqui. É isso? Então, eu vou ter 0,16 J1 é igual a 20,16. Então, juros 1, eu vou encontrar aqui 20,16 dividido por 0,16, eu vou encontrar
126 como o valor dos juros 1, certo? Esse valor aqui. Então, tendo esse valor aqui, eu passo a ter 3 variáveis aqui, aí então fica fácil de eu encontrar o capital, certo? Então, vamos pegar esses dados aqui, ó, e trazer para cá agora. Juros 1 igual capital 1 vezes a taxa 1 vezes período 1. E o que eu estou querendo na questão é esse capital 1 aqui. Eu já sei que juros 1 é igual a 126. Capital 1 é o que eu estou buscando. Taxa 1, 0,30. Período de 3 anos. Então ficou fácil aqui. Eu vou encontrar aqui nessa relação capital 1 igual a 140. É a resposta da questão. Tá bom? Então fechamos mais um vídeo aqui. Fiquem ligados aí que a gente vai vir com o restante desse capítulo aqui todo solucionado para vocês, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço.